Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, convida você a estar conosco durante toda essa semana, porque nós vamos ter aqui a presença da doutora Luísa Lopes, neurologista top, com a sua formação no Hospital dos Servidores do Estado e com um estágio de super especialização nos Estados Unidos, e nos deu a honra de sua presença aqui, que nós vamos aproveitar para tratar de dois temas. Porque são dois temas que toda família hoje, que tem um avô, uma avó, um sogro, uma sogra, alguém mais longevo no lar, tem essa preocupação. Alzheimer e Parkinson. Fique conosco durante esses 3 blocos, porque nós temos que aproveitar a experiência da doutora Luísa sobre isso. Muitíssimo obrigado, Luísa, por ter vindo. Obrigada a vocês. Eu começaria, Luísa, te perguntando a questão da incidência de Alzheimer. Há um aumento da incidência de Alzheimer, pelo menos no mundo ocidental, que a gente tem mais informações? Bem, na verdade, doutor César, o que acontece é que com o envelhecimento da população, né, no passar dos anos, a gente tem diagnosticado mais, né, e a gente tem mais veículos de diagnóstico, né, então, antigamente se tinha menos diagnóstico e as pessoas viviam até idades menos avançadas, então, e o Alzheimer, ele é uma doença relacionada à idade, né, quanto maior a idade da pessoa, quanto mais a pessoa vive, maior é a probabilidade dela desenvolver a doença de Alzheimer. Então, na verdade, o que a gente está vendo é um maior diagnóstico, né, e não uma maior incidência, né, da doença. Perfeito. Nessas últimas décadas, me recordo, você me corrija se eu estiver equivocado, à vontade mesmo, Luísa. Inicialmente se aventou muito a questão do alumínio na interveniência dos quadros de Alzheimer, que depois foi descartada por uma visão mais de deposição de tecidos amiloides e que ficou mais ou menos consensualizada no ambiente médico. Na verdade, assim, o excesso de intoxicação por metais pesados pode levar a um quadro de demência, mas não de demência de Alzheimer, né? Então, mas a doença de Alzheimer, hoje em dia, já se sabe que realmente é o acúmulo, né, desses peptídeos de beta-amiloide nas células, né? Começa nas áreas onde há memória recente, né? E depois vai se espalhando por diversas áreas do cérebro, levando a outras disfunções, não só da memória, né? E esse acúmulo do peptídeo beta-amiloide leva ao acúmulo de algumas substâncias tóxicas no cérebro que vão levando à morte celular, à morte dos neurônios, né? Então, por isso que a doença vai evoluindo, né, ao longo dos anos, né? Luísa, me faz um favor, explica para os nossos telespectadores como se manifesta esse processo em que primeiro se perde a memória recente e só posteriormente se perde a memória longínqua. Na verdade, o início da doença de Alzheimer, isso é uma coisa que os pacientes têm muita dúvida até, né? Com a perda da memória recente, que o paciente começa a esquecer coisas banais do dia a dia, onde guardou um objeto, né, o que ele fez, o que ele almoçou, e começa a se tornar muito repetitivo. E ao longo do tempo, com a doença se espalhando, e é uma doença degenerativa que a gente chama, então vai havendo cada vez mais morte neuronal e destruição de células no cérebro, e aí o paciente vai apresentando outras disfunções, como problemas de linguagem, ele passa a ter dificuldade de se comunicar, né, ou de compreender o que está sendo falado, ele começa a ter dificuldade de disfunção visoespacial, o paciente não consegue mais ir na rua e saber a direção de lugares que eram comuns para ele antes, ou até dentro de casa, às vezes ele pode se perder até dentro de casa, e às vezes, até em estágios mais avançados, ele pode até perder as habilidades básicas, as atividades de vida básicas, diárias básicas, como tomar banho, mudar a roupa, abotoar uma camisa, colocar uma roupa, então até de comer às vezes fica difícil, em estágios avançados ele pode até parar até de deambular, né, e ficar acamado numa cama. Então isso vai sendo progressivo ao longo de muitos anos, né, vai havendo essa progressão. Agora, que muita gente tem essa dúvida, que a gente vê até no consultório e as pessoas perguntam, é que nem sempre o Alzheimer começa com déficit de memória, né, às vezes ele pode começar com um distúrbio de comportamento, muitas vezes confundido até com uma depressão ou com uma alteração de humor da terceira idade, quando na verdade já está se
iniciando o processo de Alzheimer. Então, tem algumas formas do Alzheimer se manifestar que não é essa forma clássica que a gente conhece e que a gente visualiza mais facilmente. Ele começa com alteração de comportamento ou com alteração de linguagem, outras disfunções, e aí depois é que aparece o déficit de memória recente, né? Que é essa dificuldade de reter informações novas. Então, nem sempre começa assim, apesar de ser o mais comum mesmo, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta para a pessoa Luísa, mais do que para a neurologista Luísa. O mundo moderno, ele nos dá uma quantidade de informações incomparáveis com relação ao século passado, por exemplo. Com certeza. Eu tive lendo um estudo esses dias de que hoje uma criança aos 7 anos de idade recebe a mesma quantidade de informações que no século passado alguém receberia quando completasse 70 anos de idade. Isso facilita o esquecimento não patológico, Luísa? A gente não sabe ao certo, mas tem algumas linhas de estudo mostrando que, por um lado, isso é muito bom, porque a gente está recebendo cada vez mais as crianças, né, e até nós adultos estamos recebendo cada vez mais uma quantidade de informações muito grande que no passado não se recebia. Mas, por outro lado, isso é ruim porque hoje em dia a gente tem uma forma de acesso às informações muito rápida, com celular, internet, tablet, enfim, e a gente não está memorizando mais algumas coisas que no passado a gente tinha que memorizar. Então, antigamente nós tínhamos que decorar números de telefone, placas de carro, nomes de rua, e hoje em dia ninguém decora mais nada quase, porque a gente tem acesso a informações de maneira muito rápida. E acredita-se que isso, para as crianças que estão nascendo agora e que já vão se desenvolver num mundo onde tem um acesso muito rápido, isso pode ser uma coisa ruim, pode ser o lado ruim da tecnologia, né? Porque isso vai afetar com certeza de maneira negativa a memória dessas pessoas e talvez futuramente elas vão manifestar Alzheimer um pouco mais cedo, né? Mas a gente ainda não sabe, né? Tem estudos ainda, mas são estudos pequenos, mas já se há essa linha de raciocínio, que isso pode ser por um lado bom, essa quantidade de informações, e por outro lado ruim, porque nós estamos tendo que decorar menos as coisas, né? Por ter uma facilidade de acesso à informação muito grande, né? Que a tecnologia nos proporcionou. E a nossa memória, ela é inteligente para selecionar aquilo que deve e aquilo que não deve ser guardado sem a patologia do Alzheimer? Isso com certeza. Existe uma coisa chamada atenção seletiva, né? Que o nosso cérebro ele tem uma área em que ele vai ficar mais atento às coisas que interessam mais a gente, a coisas que a gente gosta mais, a coisas que a gente se interessa mais de ler, né? E coisas mais difíceis, a nossa memória tem mais dificuldade. Isso é por conta dessa área do cérebro que dá a atenção seletiva às coisas que a gente se interessa mais. Por isso até que a gente pede para as pessoas que querem prevenir e até para os pacientes com Alzheimer inicial, que a gente pede para ler mais e para ter esse engajamento cognitivo maior, a gente pede para ler às vezes coisas que ele não está acostumado a ler, porque coisas do trabalho já viram coisas mais automáticas e coisas diferentes que você não está acostumado a ler, não está acostumado a estudar, é melhor do que coisas que você já está acostumado. Então isso com certeza. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco com a doutora Luísa Lopes, falando sobre Alzheimer e sobre memória também, independentemente do Alzheimer. Fique conosco, retornamos daqui a pouco, depois de um cafezinho e um copo d'água, no segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via.